Glória a Deus. Amém.
Amém, Jesus. Glórias a Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amados irmãos. Hoje é ensinamento, né? E eu gostaria de estar respondendo aqui duas perguntas que me foram enviadas pelo WhatsApp. E a primeira delas está aqui no livro do profeta Sofonias, no capítulo de número 1, versículo de número 9, que diz assim: naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. E a pergunta feita é: o que significa essa primeira parte do versículo do capítulo 1, versículo 9 de Sofonias, que diz: naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos. Essa versão aqui é a nova versão internacional, que foi o que a pessoa me mandou, tá? Nós temos diversas versões aí, e eu quero ler aqui na versão da Nova Almeida atualizada, que é a Bíblia que nós estamos usando lá no ministério, que ela é um pouquinho diferente, vai dar uma compreensão melhor, que diz assim: castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Então aqui diz assim: castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos. Muito bem, vamos falar um pouquinho aqui a respeito de Sofonias e da época em que ele está profetizando. Ele está profetizando no reinado do rei Josias, tá? Aonde? Na terra de Judá, em Jerusalém. Na época que ele estava profetizando, o reino do norte, Israel, já havia sido levado cativo, né? E o reino de Judá estava indo pelo mesmo caminho. Estava indo na idolatria, no paganismo, haviam deixado o Deus único, verdadeiro e vivo. Josias, após a morte do seu pai, ele assume o trono, né? O rei Josias. Só que ele assume o trono com 8 anos de idade, bem tenro, né? E ele reina ali em Judá por 31 anos aproximadamente. E ele morre depois de levar uma flechada numa batalha que ele trava com o rei Neco dos egípcios, né? Contra os egípcios ele leva uma flechada, muito parecido com o que aconteceu com Acabe. Ele entra na batalha disfarçado de um soldado normal, sem as vestes reais, e leva uma flechada, é levado para Jerusalém e morre em Jerusalém. Mas o interessante do rei Josias, que com aproximadamente 16 anos, né, ele começou com 8, com 16 anos, ele começa então uma reforma em Judá e em Jerusalém. Ele, orientado pelos sacerdotes, ele acaba com a idolatria em Jerusalém, acaba com o paganismo, né? Ele termina com esse pecado que estava acontecendo ali em Judá. Esse processo leva aproximadamente 10 anos, tá? Vai terminar com a reforma do templo. Ele tinha aproximadamente seus 26 anos. Começa com 16, vai até os 26. Ele termina então toda essa limpeza. É óbvio que vale lembrar que Josias fez isso, mas o coração do homem é Deus que sabe, né? Então nem todo o povo, obviamente, ficou liberto. Eles podem até obedecer o que o rei manda, o que o rei fala, mas dentro deles, né, fica aquela coisinha ruim, né? Então, ele, quando está reformando o templo, alguém ali encontra o livro da lei. Não fica bem especificado esse livro da lei, se era todo o Pentateuco,
que era somente Deuteronômio, não, mas dizem os estudiosos que provavelmente, se fosse todo o livro, ele se baseou muito, o Pentateuco, ele se baseou muito em Deuteronômio. Por isso, alguns dizem que o que ele encontrou, o que foi encontrado, talvez seja o livro de Deuteronômio, porque ele se baseia muito nesse livro para a sua restauração. Quando ele encontra este livro e começa a ler, então ele vê ali as bênçãos, ele vê as maldições, e por isso falamos de Deuteronômio, e ele fica apavorado. Ele fala: meu Deus, esse povo pecou muito contra Deus. E ele vai procurar uma profetisa chamada Hulda, e essa profetisa usada por Deus diz: olha, realmente o povo pecou muito e Deus vai castigar esse povo por causa desse pecado. Mas fica tranquilo, porque isso não vai acontecer durante o seu reinado. Seu reinado, você não vai presenciar essas coisas. Por quê? Porque você buscou a Deus e está buscando restaurar a ordem em Jerusalém através do culto do único e poderoso Deus Yahvé. Então, isso foi o contexto histórico de Jerusalém quando Sofonias está profetizando. Por isso, nós entendemos que essa profecia, todo esse texto de Sofonias, vamos falar um pouquinho agora dele. Sofonias, dizem que ele era de alguma família, talvez até real, porque se você for ver logo nos primeiros versículos, você vai ver que ele diz: filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias, trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Isso é o versículo 1 do capítulo 1. E alguns dizem que esse Ezequias foi aquele famoso rei de Judá, que o relógio voltou, aquela coisa toda, mais 15 anos, enfim. Muitos dizem que sim, poucos dizem que não, mas enfim, ele era de uma família que convivia ali no palácio, tá bom? E Sofonias, então, cujo nome significa o Senhor me esconde, o Senhor me guarda, tá? Ele faz essa profecia, a gente não vai analisar aqui somente esse pedacinho, mas uma análise panorâmica geral. Ele fala do juízo universal, mas esse juízo universal começa agora por Judá, porque Judá estava indo pelo mesmo caminho de Israel, e mais precisamente Jerusalém, e se estende depois, se você continuar lendo, você vai ver que se estende por outras nações e vai traçando alguns outros aspectos. E alguns trechos ele fala, inclusive, a respeito do dia do Senhor, ou o dia do juízo final. Então há uma mistura aqui nessa profecia, nesse livro de Sofonias, falando de coisas que seriam bem próximas para o povo, porque ele já estava falando a respeito da invasão dos caldeus, da Babilônia, em Jerusalém, levando o povo cativo, mas também em alguns pontos ele fala de coisas que aconteceriam mais para frente. Mas é maravilhoso que ele fala não só do juízo de Deus, mas fala também da misericórdia e graça de Deus para com aqueles que se arrependem. Tá? Então isso também para o dia do juízo final. Isto serve para nós também. Podemos estar aí no pecado, mas o Senhor é longânimo, é misericordioso, é cheio de graça e disposto a nos perdoar, para que no grande dia do juízo final nós estejamos debaixo da sua graça e não debaixo da sua ira. Ele avisa a respeito da ira, mas também demonstra e mostra a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, e diz: olha, a ira vem, mas eu tenho perdão para vocês se vocês mudarem, se vocês se converterem. Então, muito provavelmente essa profecia, essas profecias aconteceram nesse período entre a idade de 8 e 16, ou um pouquinho mais, do rei Josias, enquanto o povo ainda estava na total idolatria. Tá bom? Muito provavelmente, não temos uma data precisa, mas muito provavelmente. Pode até ser ele não, mas muito provavelmente. Tá? Por quê? Porque acontece o seguinte: apesar do rei Josias ter começado essa reforma, quando ele morre, e o filho dele assume, infelizmente, debaixo de um jugo ali, os egípcios derrotaram e tal, aquela coisa toda, o povo
se esquece de Deus novamente e cai novamente para o paganismo e para a idolatria. Então, por isso que alguns dizem que falar que ele profetizou no período da idade de 8 a 16 anos antes do rei Josias começar a reforma, não condiz, porque a profecia pode ser coisas para frente, pode ser um aviso, né? Se ele profetizou durante o período da reforma, quando o povo já estava se voltando para Deus, poderia ser um aviso: olha, se vocês voltarem ao paganismo, vocês vão sofrer as consequências. Mas enfim, né? Vamos aqui então, entendendo todo esse contexto histórico, a colocação, o período, o que estava acontecendo, o aspecto político, religioso, etc. Nós vamos entender rapidamente, eu vou te explicar, porque eu já falei muito, né? Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar na soleira dos irmãos. Bom, naquela época, como nós falamos, havia muito paganismo, muita superstição no meio do povo. O povo pegou muita coisa de outros povos. Então, alguns historiadores dizem que essa coisa de não pisar a soleira, e aí eu quero ler novamente aqui no Nova Almeida Atualizada, que diz: castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos. Por quê? Porque havia uma superstição de não se pisar na soleira quando fossem adorar algum ídolo, ou até em algumas casas mesmo, e pular a soleira, e quando fosse adorar o ídolo, pisar direto no seu pedestal, tá? Não pisar na soleira. Por que não pisar na soleira? Vamos lá para Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 5, eu vou usar a NVI, que foi a versão que a irmã anotou, tá? Capítulo 5 de 1 Samuel, vamos ler o versículo 4. É aquela história, né? Quando os filisteus levam a arca, né? Embora que os filhos de Israel perdem a batalha, e os filhos de Eli haviam, Ofni e Finés, tinham levado a arca para a batalha, e a arca é levada embora. Então diz aqui no versículo 4: mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam a soleira. Não pisam a soleira. Por quê? Porque as mãos, a cabeça do Dagom ficou quebrada na soleira. Aí voltando para Sofonias 1, 9, naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos. Entendeu? Por quê? Porque no meio do povo de Israel tinha pessoas que tinham esse costume, essa superstição, por causa do paganismo, por causa da idolatria. Talvez até estivessem adorando a esse Deus Dagom, tá? Então, por isso que o profeta diz: castigarei esses que têm essa superstição, esse costume, esse medo, ou serve a esse ídolo. Por isso não pisa a soleira, e por isso na Nova Almeida Atualizada, ele, em vez de dizer pula a soleira, ele já diz direto: pisa o pedestal dos ídolos, né? A pessoa, ela ia adorar Dagom, não pisava na soleira, ela pulava a soleira e ia direto para o pedestal, para os pés dos ídolos. Amém? Então espero que vocês tenham entendido, que a pessoa que escreveu aí também tenha compreendido o porquê que está escrito desta maneira e porque a diferença nestas duas versões. Amém? Porque uma já fala diretamente, pulou a soleira, já foi direto para o pedestal dos ídolos, né? Uma outra pergunta que me foi
está aqui no Evangelho de Mateus. Eu vou responder rapidamente essa pergunta, vamos estar encerrando para não ficar cansativo. No capítulo de número 27, versículos 52 e 53, que diz assim, esse texto fala a respeito da morte do Senhor Jesus na cruz, né? E no 52 diz assim, vamos ler o 51 também. Naquele momento em que Jesus morreu, deu o brado, né? O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Bom, aqui Mateus ele começa a falar um fato, um acontecimento, e depois ele localiza esse fato, esse acontecimento no tempo. Ele diz que quando Jesus deu o brado, tá? E a pergunta aqui, voltando um pouquinho, a pergunta é quem que eram esses santos, né? E sempre que a pessoa às vezes fala de santo, a gente lembra desse negócio de santo aí, né? De Santo Antônio, São Pedro, São Paulo, São não sei o quê. Na realidade, todos nós devemos ser santos, né? Mas aqui, vamos voltar ao texto. Ele diz aqui, num determinado momento, Jesus dá um brado em alta voz e entrega o Espírito. Naquele momento, que momento? No momento do brado, em que Jesus morre, o véu do santuário rasga-se em duas partes, de alto a baixo. Ponto. A terra treme e as rochas se partiram por causa do tremor da terra. Ponto. Aí vem, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, quando? Depois da ressurreição de Jesus, eles entram na cidade e aparecem muitos. Bom, essa ressurreição não aconteceu quando Jesus morreu. Pode ter acontecido do tremor ter abalado os sepulcros, tá? Mas no domingo pela manhã, pela madrugada, quando Jesus ressuscita, e aqui é bem claro, diz o quê? Eles saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Muito bem. Então, nós entendemos o quê? Que é uma colocação no tempo. Ele começa a narrar um fato, ele estava narrando o fato da morte, depois na sequência ele narra um fato que aconteceu depois da ressurreição. Então, quando Jesus ressuscita, aquela glória, aquela majestade, aquela manifestação divina tão poderosa, ali no sepulcro de Jesus Cristo, onde o traz a vida novamente, vencendo a morte, muito provavelmente essa glória se manifesta também em outros mortos. Não sei se estavam próximos ali, se esses sepulcros estavam próximos aonde Jesus estava sepultado, porque sabemos que Jesus foi sepultado próximo ao lugar onde ele foi crucificado, porque já era próximo o sábado judaico e eles não tinham muito tempo, então sepultaram ali próximo e tal. E talvez houvesse outras sepulturas, não devia ser uma sepultura isolada de tudo, né? Então vamos supor aí que houvesse outras sepulturas próximas, talvez estas sepulturas se racharam com um tremor, e na glória da ressurreição de Cristo, depois que Cristo ressuscita, estes também ressuscitam para mostrar o quê? Para mostrar para nós que se eles ressuscitaram, nós também vamos ressuscitar. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos. E com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Ele traz outros. Então, nós também ressuscitaremos. Ele tem poder para isso. Nós vamos ressuscitar. Amém, irmãos? Quem são esses santos? Pessoas santas, fiéis a Deus, tementes ao Senhor, do Antigo Testamento. Quantas foram e quem foram, nós não sabemos. Lá na glória talvez isso não seja revelado, né?
Agora, alguns dizem que estas pessoas ressuscitaram como Lázaro, ressuscitaram, mas morreram. Outras supõem, pode ser que quando Jesus ascendeu para o céu e subiu para a sua glória, pode ser que essas pessoas também subiram para a glória de Deus também. Não sabemos, a Bíblia não fala, não vou conjecturar. São suposições. Alguns acham que ressuscitou como Lázaro e tornou a morrer como Lázaro morreu. Outros supõem que foi uma amostra da ressurreição gloriosa que nós vamos participar, que é a ressurreição onde nós estaremos no corpo glorioso, assim como o corpo de Jesus Cristo, e que ele subiu ao céu logo depois de Jesus. Aí fica a critério de cada um, você escolhe a sua opção, tá bom? Mas o importante é que a palavra de Deus diz que somente vai ver a face do Senhor aquele que tiver um coração puro, aquele que for santo. Nós precisamos buscar a santidade, necessitamos da santidade. Sem a santidade, ninguém verá ao Senhor nosso Deus. Que a presença do Espírito Santo nos santifique, que viver a palavra de Deus nos purifique, sejamos limpos, lavados no sangue do Cordeiro, com o nosso nome escrito no livro da vida, certeza da salvação em Cristo Jesus, não porque merecemos, mas pela sua imensa graça, e aí então estaremos tranquilos com o Senhor e esperando a sua volta e a ressurreição dos mortos para a glória eterna. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Deus te abençoe.